Mas é bom a gente estar pequenino diante do Pai, diante dos nossos irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Ele, Zé Maria, eu considero duplamente, né? Duplamente, como superior a mim, como irmão e como altura também, como estatura natural. Que bom estar junto com você nesse tempo maravilhoso, para um tempo de compartilhar coisas do coração de Deus, para o nosso coração, para a nossa vida. Eu sei que o que Deus tem trazido na minha vida, na minha experiência, na minha prática, eu acredito que só o fato de viver o que eu estou vivendo na presença do Senhor já me dá a condição de poder dizer assim: essa palavra, ela é poderosa para transformar vidas. Como o pastor Zé Maria apresentou, eu já lancei 3 livros. E o meu último livro, aliás, meu último lançamento, né, que ainda existirão outros livros, é esse livro maravilhoso, Livros da Amargura. E o que eu estou vivendo, por que eu digo isso a você? Ai, pastor, que o senhor está amargurado? Não, calma, fica tranquilo, né? Mas o que eu estou vivendo é algo impactante, porque em 6 meses, na verdade 8 meses que eu lancei esse livro, de 8 a 9 meses, o que eu tenho ouvido de depoimentos e de testemunhos, entenda, em quantidade, não se compara a todos os outros livros que eu lancei em tão pouco tempo que tem chegado para mim. Amém? E o que eu estou vivendo nesse contexto, né, de ver como uma literatura pode alcançar, pode transformar, pode ser um impacto, é algo assim de ficar grato ao Senhor, e assim eu estou na presença dEle, grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Existe uma palavra, uma mensagem. E às vezes Deus nos dá uma mensagem no começo da nossa história, da nossa trajetória. E no começo da nossa trajetória, muitas vezes, Deus nos traz palavras, Deus vai preparando a nossa vida para coisas, mas a ficha só cai, muitas vezes, anos depois. Um dia uma pessoa me perguntou, uma jornalista me perguntou: você está lançando esse livro porque você é uma pessoa que enfrentou muitas situações de amargura? Você está escrevendo sobre um tema muito delicado que normalmente nós não vemos pessoas escrevendo sobre esse tema. Você viveu coisas de amargura durante a sua vida? E eu disse para ela: graças a Deus, esse tema, ele nasceu desde eu novo convertido, mas eu não tinha atentado que eu, desde novo convertido, Deus sempre alertava para mim que eu guardasse o meu coração. Inclusive, tanto é real que a base desse livro se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Quando trata da questão da raiz de amargura. E eu, desde novo convertido, eu estou falando para você mais ou menos 26 anos atrás, que eu me converti ao Senhor. E desde novo convertido eu via situações na minha vida, situações na época, no colégio, que às vezes pessoas traziam alguma palavra, alguma situação acontecia, quando queria vir uma tristeza por conta daquela situação, Deus sempre trazia para mim: guarde o seu coração. Deus sempre trazia para mim: vá lá, se reconcilie com Ele, não deixe isso ficar na sua vida. Então, entenda uma coisa, graças a Deus eu não precisei entrar nos estágios até chegar a uma situação de uma raiz de amargura, porque desde o princípio eu
comecei a atentar para os conselhos do Senhor. Amém? Eu sei que para o marketing seria maravilhoso eu chegar aqui e dizer eu era um amargurado, eu vivia uma situação terrível, é por isso que eu escrevi esse livro, para ajudar você. Mas eu digo para você, graças a Deus, as situações elas tentam vir, e também tem um detalhe, não estou também me colocando no outro lado da história, como super-homem da história. Quem está aqui? Você pode mexer um pouquinho, fica tranquilo que são poucas vezes que eu peço para você falar com seu irmão, tá? Você pode mexer um pouquinho com seu irmão e dizer para ele, você está muito suscetível a um bombardeio contra a sua vida, e se você não tiver alerta, a amargura entra. Eu também. Todos nós precisamos estar atentos a esse veneno. É qualquer um, irmão. Eu tenho andado em muitos lugares e eu tenho visto que isso está relacionado a vários níveis. Aquele que está começando, aquele que já tem uma trajetória, uma caminhada ministerial, qualquer pessoa está sujeita a passar por uma situação dessa. E esse livro é um alerta da parte de Deus. É tanto um alerta quanto um tratamento. Mas eu, orando nesses dias sobre estar aqui com vocês, e pensando, toda vez que eu pensava, normalmente uma palavra vinha específica para compartilhar com você. Dentro do tema? Sim, dentro do tema. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, e aí é muito importante isso, a gente parar um pouquinho para fazer uma análise, e eu queria fazer essa pergunta para você: como está o seu coração? Meu coração está muito bom, pastor. Está tranquilo. Está uma coisa boa. Será que está bom mesmo? Será que você está guardando algum tipo de ressentimento, de raiz de amargura contra alguém? Um dia eu recebi uma mensagem por e-mail, porque no livro tem um e-mail e a pessoa pode manter contato pelo e-mail. E a pessoa dizia assim: eu estava num dos lugares que você lançou o livro, eu olhei o tema do livro e eu disse assim: estou bem resolvida. Mas, como você estava lançando, eu queria honrar você e comprei o livro para lhe honrar. Aleluia. Se você está bem resolvido, você pode querer comprar o livro também para honrar, não tem problema não. Mas eu estou mandando esse e-mail aqui, porque eu não fazia ideia de como a situação estava. Eu achava que estava bem resolvida. Sabe que tem muita gente assim na igreja? É por isso que eu digo, é uma mensagem para o corpo de Cristo. Cheguei em lugares e pessoas disseram para mim, pastores disseram para mim, que coisa tremenda. Porque eu já falei sobre perdão na igreja, mas eu nunca aprofundei sobre essa temática de amargura e do ressentimento. E eu vou te dizer, muitas vezes isso vem tão sutilmente. Isso tenta te pegar. Às vezes isso pode vir por um olhar de desprezo que alguém pode ter para você, que você está achando que é um olhar de desprezo. Já viu algo assim? Você olha, o outro fez. Pronto, a outra já... Dependendo da condição e da estrutura que se tem, já começa a ficar aquele... Tá vendo? Ó, essa pessoa nem olha direito para mim. E aí vai começando, e aí onde é que começa, a situação começa a crescer. E aí onde é que nós devemos ter muito cuidado, gente. Por quê? Porque esse veneno é destrutivo. Se você for observar o que significa a palavra ressentimento,
A palavra ressentimento significa sentir novamente, melindrar-se. Gente, você já parou para pensar? Eu já atendi situações, já atendi pessoas com situações que elas estavam guardando coisas de 17 anos contra o seu marido. Uma mulher que guardava há 17 anos ressentimento, ela estava profundamente amargurada. Agora imagina 17 anos convivendo numa família, convivendo numa aliança dentro de um contexto de amargura. Eu lhe pergunto, onde tem felicidade nisso? Mas eu também pergunto, Deus preparou isso para ela? Não. E pessoas, elas começam a sentir. Já viu que tem gente que a situação acontece há muitos anos atrás, mas ela ainda chora hoje como se estivesse ouvindo aquela palavra que o parente disse a ela. Parece que tinha ouvido ontem. E às vezes acontece em atendimento pastoral. Mas, amado, isso aconteceu quando? Nós foram 5 anos. Como é? Há 5 anos. Mas está vivo. Está vivo dentro. E o que é que nós precisamos fazer? Atentar para colocar para bem longe, dentro de nós, essa situação de ressentimento, de amargura. O problema é que muitas pessoas, elas não acham que podem dominar isso, e elas se deixam levar por isso. Ah, mas eu não consigo controlar o meu sentimento. Consegue. Você pode sim. É possível você vencer isso. É possível dar passos para vencer isso. Você está com a sua Bíblia aberta? Em Gênesis? Abra sua Bíblia em Gênesis. Por favor. Gênesis, capítulo de número 4. Texto muito conhecido. Gênesis 4, a partir do verso 1. Olha que interessante. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a um filho. Deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Preste atenção. Você sabe que tem gente que diz, não, mas porque Caim era maligno. Tem uma linha, inclusive, de pensamento, né, doutrinário, que diz, não, mas é porque Caim era de uma linhagem do maligno. Mas, amado, a Bíblia diz que Eva, ela conseguiu um filho com o auxílio de quem? Como é que Caim era do maligno? Se o Senhor auxiliou, segundo as Escrituras, e você pode ir em várias outras versões, vai ter só alguns detalhes, mas não muda o sentido do texto. Amém. Diga assim, Caim foi concebido com o auxílio do Senhor. Esse texto mostra de fato que a nossa vida, ela vai crescer, ela vai ser conduzida, mas existe algo que nós vamos precisar fazer. Diga assim comigo, eu preciso fazer algo para a minha vida estar preservada de sentimentos contrários. Eu preciso me levantar e me posicionar diante disso. Porque se eu não me posiciono à altura do que é necessário, sabe o que é que vai acontecer? Uma semente de amargura
pode ser lançada, e se você abre a guarda, uma semente quando é plantada, o que é que ela vai fazer? Ela vai germinar, não é assim? Vai fazer a parte de germinação. Mas sabe como é que ela faz essa germinação? Agora escuta isso que isso é interessante. Essa semente, quando ela é plantada, ela vai buscar os nutrientes de onde? Do solo que ela foi plantada, não é assim? No solo tem o quê? Nutriente. Mas como é que ela consegue isso? No solo tem, mas tem a terra, certo, tem a terra. Mas também tem água. Não é assim? Preste atenção nisso. Aquela semente, quando ela é plantada, ela começa a absorver a água. Absorver a água. Ela começa esse processo que acontece uma vez que a sementezinha é plantada. Então ela tem um ambiente que está ali preparado, ela entrou, mas ela começa a absorver essa água. Essa água vai estar sendo absorvida de uma forma tal que isso vai desencadear um outro passo. Você está entendendo? E aí é onde é um ponto importante. Porque Deus começou a me mostrar que aquele texto lá de Hebreus, no capítulo 12, que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, ele começou a mostrar uma raiz. Mas para que a raiz, ela vivencie, ela aconteça, ela apareça, tem que ter um processo antes. Que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A semente, quando ela é lançada, ela absorve. E eu vou te dizer, normalmente nós fazemos a atribuição a palavras, não é assim? E as palavras, elas são sementes. Palavra de Deus é semente divina. Mas você sabe que tem palavras de dúvida, palavras de murmuração, é de Deus? Não. Mas elas vão gerar coisas. Por exemplo, se eu digo, Pastor Ricardo, você está muito elegante. Estou lançando uma palavra, ele vai ficar feliz com isso? Vai. Mas se eu digo para a mesma pessoa, Pastor Ricardo, rapaz, eu nunca te disse não, mas você é desprezível. Foi uma palavra também. Você não sabe como é que ele... Eu estou num exemplo aqui, ele sabe, ele é meu amigo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão, pelo amor de Deus. Beijinho na testa aqui para ele. É meu irmão. Mas quando eu disse, num exemplo, você é desprezível, ele fez assim, ó. Mas eu não toquei ele. Eu não cheguei perto dele. Eu não esmurrei. Não tive contato físico. Só após para poder ele ficar livre da amargura. Né? Mas o que aconteceu? Uma palavra dita foi lançada lá. E aí vem o detalhe. Quando ela é lançada e ela cai no solo e ele deixa essa semente continuar, ele começa a ficar meditando nela. É como se aquela semente estivesse extraindo água. É como se aquela semente estivesse pegando os nutrientes. Aí é por isso que eu digo, o amargurado, ele perde toda a sua força para a amargura. Você já viu que tem gente que chega a perder a vida inteira por causa de uma vingança? Abrem mão de tudo. Fizeram isso, um exemplo, tá? Fizeram isso contra o meu pai. Eu vou viver a minha vida toda, mas eu vou pegar aquele sujeito que fez isso contra ele. Um dia, mais dia ou menos dia, eu vou encontrar com ele.
Quem ouviu ou já viu algo parecido aqui? Levanta a mão. Sabe o que é que essa pessoa está dizendo? E ela já está num nível, porque Deus começou a me mostrar que existem níveis para a amargura. E esse primeiro nível da semente, que é o nível inicial, você precisa estar muito atento sobre isso. A pessoa abre mão e aquela semente ela vai começando a absorver daquela terra, daquele nutriente. Ou seja, imagine aqui, agora por conta dessa palavra que eu disse a Ricardo, ao pastor Ricardo, ele começa a pegar da força, do tempo, do pensamento, da meditação. Em vez de estar meditando naquilo que pode ser construtivo, em vez de estar pensando naquilo que pode ser muito bom para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, agora ele está pensando, sabe em quê? Cristiano falou aquilo para mim. Eu não gostei. Não gostei. Aí vai dormir, começa a ficar pensando. Começa a ficar pensando. Eu não gostei. E os nutrientes para esse sentimento vão começar a ser destinados. Ele poderia estar pensando no tempo de oração. É por isso que a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Lá em Mateus, capítulo 5. Ore. Ore. Ame. Aleluia. Amém. Aquele que te persegue, meu irmão, esteja orando por ele. Aquele que é teu inimigo, ama ele. Sabe por quê? Porque quando essa semente, ela tenta vir, ela tenta entrar na sua vida, quando você coloca a oração e o amor, você está dizendo assim, eu vou matar a sua influência na minha vida, semente maligna, e eu vou ficar colocando os nutrientes que Deus me deu para o lugar certo, para a palavra certa, para a coisa certa. Você está entendendo? E agora você começa a ter uma decisão a tomar. Na vida vamos ter decisões. E você decide todo dia se vai deixar a semente divina entrar ou a semente da amargura entrar. É por isso que esse texto mostra claramente algo para nós. Queria que você voltasse lá nele. Capítulo 4, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Preste atenção, eu não quero entrar no mérito aqui da oferta que foi feita e do porquê que Deus aceitou ou não a oferta de um e do outro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero que você atente num detalhe. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha que coisa séria. Diante daquela posição, o que aconteceu? Caim se ira. Se chateia. Mas eu te digo, irmão, quem foi que teve a posição? Quem foi que teve a posição? Não. De dizer que se agradou ou que não se agradou. Foi o Senhor. Entenda, a própria autoridade divina
colocou algo para ele. E ele fez o quê? Se irou. Ei, você precisa estar atento. Muitas vezes, amados, você está vivenciando coisas e, irmãos, tem pessoas que elas chegam a dizer assim, mas eu não quero mais nada sobre negócio de igreja, eu quero ficar no banco. Você já viu isso? Esse negócio de ministério. Não, eu agora só quero ficar no banco, porque é muita coisa, é muita coisa. Eu vou dizer para você, pode olhar e pode presentear essa pessoa com o livro da amargura, que ela vai ficar completamente tratada. Por quê? Porque normalmente quem está assim, nessa condição, é porque deixou a amargura entrar, irmãos, e se deixou levar pelas situações. E precisa, entenda, urgentemente, tomar posição, porque isso está roubando os nutrientes do plano de Deus para a vida dela. Se você está aqui dessa forma, hoje é a tarde, é a tarde para você se posicionar e dizer, eu não vou mais dar essa brecha na minha vida. Porque isso é uma questão de decisão. Alguém me perguntou, mas um amargurado nunca pode ser liberto. Um amargurado nunca pode ser livre dessa amargura. Eu disse, não, pode ter certeza que para qualquer estágio que ele tiver, é possível transformação. Agora é claro que dependendo, é aquela coisa, se eu tenho uma árvorezinha plantada pequenininha e eu tiro logo ela, rápido eu tiro, fácil, mas se eu deixo ela crescer, eu vou precisar fazer mais força. Tem alguns estágios, irmãos, que a gente vai ter que fazer mais força. Mas consegue arrancar essa raiz, consegue arrancar essa árvore, consegue tirar tudo isso da sua vida. Deixa eu dizer para você, toda vez que alguém opta pelo perdão, toda vez que alguém opta por se livrar desse sentimento, normalmente, irmãos, e olhe que quando você lança um livro desse, muita gente chega e tem um testemunho. Como eu disse, eu estou ouvindo muitos. E uma das coisas que eu tenho ouvido, sabe o que é? Como eu estou aliviado. Sai um peso. Como sai um peso? Deus não projetou você para ficar carregando peso, não, irmão. Deus quer que você corra leve, livre a sua carreira. Que não tenha nada que prenda você. Meu Deus do céu, Deus quer que você ande completamente livre. É muito sério. Vamos continuar. Caim irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o quê? Então disse o Senhor. Aleluia. Tá aqui, melhor. Então disse o Senhor: por que andas irado? Olha que interessante. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Eu vou dizer para você uma coisa. Normalmente, o amargurado, uma das coisas que ele perde, ele pode até estar sorrindo, mas aqui dentro, porque uma das coisas que a amargura rouba é a alegria. E uma vez que isso entrou e está roubando a alegria, segura aí em Gênesis e abre lá em Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo de número 17. Provérbios 17, verso de número 22. Olha o que diz. O coração alegre
é o quê? Bom remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Tem gente secando por causa de mágoa, de ressentimento, de amargura. Tem gente secando os ossos, irmãos. Se você for para o natural, tem situações, aqui um pastor e doutor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, até rimou, que certamente acompanha casos de pessoas que, por conta de um ressentimento, começaram a entrar num nível de depressão profunda. Acontece? Dá o close para ele ver o sim. O close nele, o close nele. Por conta de depressão profunda, por conta de uma amargura, começa a entrar em depressão, outros tipos de doença começam a vir. Porque, amado, quando você abre essa brecha, a Bíblia está dizendo, o espírito abatido vai fazer secar os ossos. Fica alerta. Hoje é cura para você, porque quando você botar isso para fora e jogar assim, vai! Sabe o que vai acontecer? A alegria vai voltar, meu irmão, para dentro de você. Entenda, enquanto você está amargurado, você está preso a essa pessoa. Você pode estar amargurado com pessoas e você vai... Antigamente você nem vivia pensando nela todo dia. Mas quando você está amargurado, irmão, todo dia ela está na sua mente. Ó. Você quer uma chave para quebrar isso? Quem quer uma chave para quebrar isso? Crente gosta de chave, irmão. Você não gosta de chave, não? Crente gosta de chave até uma... Manda a chave, Jesus, eu quero. Você gosta de chave? Quem gosta de chave? Se eu disser aqui chave de carro, aí, chave da casa, pega também, que é bom também, é benção. Mas eu vou te dizer, tem uma chave, irmãos, que eu vou dar aqui para você, que eu vou te dizer, vai ser até melhor do que a chave de um carro. Vai ser até melhor que uma chave de uma casa. Sabe por quê? Porque isso pode destravar o que está prendendo você e te fazer ampliar até suas finanças. Dia desse, uma irmã chegou para mim, há muitos anos, aquela situação, carrinho velho, caindo nos pedaços, batendo. Pensa na situação. E ela vivia uma situação de amargura em relação ao esposo. E ela me disse, pastor, quando eu comecei a observar o que Deus trouxe para o Senhor em relação a essa mensagem, eu comecei a perceber que eu andava na rua, eu estava andando na rua já assim, ó, ringindo os dentes. Faça assim. Ela disse, às vezes eu estava no centro da cidade, andando, e quando eu caí a ficha, lendo o livro, entendendo a sua mensagem, caiu a ficha que eu comecei a olhar e é como se ela tivesse, ela de fora olhando para ela. E ela vendo a cena. Sabe que tem gente assim, até brigar com a outra pessoa, ela briga sozinha. Assim, se ele disser isso, ele não vai ver não, eu vou pegar assim. Se ele abrir, eu já estou pensando. Não precisa levantar a mão não, mas quem já brigou com o outro sem o outro estar presente? Não precisa levantar a mão não, pode sorrir. Sorrir eu já vou entender. Sorrir eu já vou entender. Mas briga com o outro sem o outro estar presente. O outro às vezes nem está sabendo. O outro está lá, vivendo a vida dele. Ó, escuta essa. Vivendo a vida dele, livre, leve e solto lá. E o outro lá preso. Se ele fizer. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, tá. Mas por quê? Deixa eu dar uma dica para você. Quem que vier lhe pedir perdão, irmão?
pergunte o porquê. Alguns escolhem só liberar, mas tem um detalhe nisso. Porque às vezes eu posso ter feito uma coisa para ela sem intenção e posso continuar fazendo e não saber que aquilo está fazendo mal a ela. Eu gosto de perguntar. Eu digo, olha, por que você quer que eu... Está vindo pedir perdão? Teve algum problema? Porque eu não estou lembrado disso não, se eu fiz alguma coisa. Não, porque naquele dia... O senhor falou isso, isso e isso. Eu disse, menina, pelo amor de Deus, eu falei isso, isso e isso por causa daquilo e daquilo outro. Quase que eu ia agora. E ela disse, ai meu Deus do céu. Mas às vezes acontece, pessoas continuarem fazendo a mesma coisa sem nem perceber. Por isso que eu digo, tenha uma conversa franca. Tenha uma conversa franca com essa pessoa. Agora, quem é a questão da chave? Quem quer a questão da chave? Bem, daqui, da metade para frente, está mais interessada na chave. Quem quer a chave? Lembra que eu disse que quem está amargurado fica preso àquela pessoa e vai, nem pensava diariamente naquela pessoa, mas ela passa a pensar diariamente. Não é assim? A chave é, toda vez que o pensamento vier, ore por ela. Mas pastor, eu estou tão travado que eu não consigo orar por ela. Tranca no quarto, só tu e Deus. Não precisa fazer nada na frente dos meninos, da mulher, de todo... Vai lá para o quarto, diz, Senhor, o teu amor está derramado no meu coração. E pega junto com a palavra e entra nessa oração por ela. Porque entenda, se a amargura é uma armadilha do diabo, e se você está alimentando e nutrindo, perdendo forças para essa armadilha que você caiu, então ele quer que você nutra essa amargura ainda mais. E ele vai ficar sempre bombardeando, ó. O que é que você faz? Palavra, oração e amor para ela. Aí tu acha que o diabo gosta disso? Tu acha que a situação... Não, aí você começa. Pai, obrigado, eu oro por essa vida. Eu declaro sobre ela a transformação. Eu abençoo os filhos dela. Eu declaro que encontre o caminho de arrependimento, que haja transformação. Então, quando vier o pensamento, sabe o que vai acontecer? O índice de operação do pensamento em relação àquela pessoa vai diminuindo, porque você está aumentando na balança do amor em relação a essa pauta e está vencendo essa batalha. Coloca a oração para cima, irmão. Vamos lá. Então, continuando, então volta lá para Gênesis, capítulo 4. Verso 10. Então disse, verso 6. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo contra ti será contra ti. Mas o quê? A ti cumpre dominá-lo. Deus estava dizendo a Caim, você está irado, você deixou essa semente entrar em você, você está agindo, mas olha, você tem o domínio. Por que você decaiu o seu semblante? Se você proceder bem, guarda isso, se você proceder bem, você será aceito. E esse desejo de ira, de vingança, domina ele, posiciona diante dele e vence ele. Amém? Eu sei que tem muita coisa e óbvio que são anos nesse contexto, né? Como eu disse, desde o início da minha caminhada, Deus sempre trouxe alerta. Eu me lembro que ainda no
Eu fazia o segundo ano, era novo convertido. Segundo ano do segundo grau na época, né? Hoje é ensino médio. E um colega de turma me chateou com alguma coisa, a gente discutiu, e eu, novo convertido, quando terminou aquela discussão, e eu estava no meu contexto, cheio da razão, aqui acontece isso, não é assim? Aleluia. Ou misericórdia, depende. E eu saí, e eu fiquei pensando, na mesma hora começou a vir aquela chateação, aquela semente em relação àquela pessoa, mas na mesma hora no espírito vinha bem claro: procure ele, se alinhe com ele, libere. E eu disse: meu Deus, mas eu não quero agora não, Jesus, nem tão cedo. Nem tão cedo. Não quero nem ver. E aí o Senhor ficou tratando aqui. E eu disse: amém, Senhor. Eu não vou deixar isso ficar, não. Me dá uma oportunidade, então, de encontrá-lo. E aí eu estava indo para o banheiro. Quando eu entro no banheiro, quem estava? Ele. Eu disse: ah, meu Deus do céu, tão rápido, Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer que isso seja rápido. Deus quer que você ligue para essa pessoa. Deus quer que você busque encontrar com ela. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas se eu chegar até ela, se eu for conversar com ela, e ela não aceitar, você fez sua parte. Você está livre, leve e solto. Você está entendendo? Agora não faz feito um irmão que eu disse um dia. Ele disse: pastor, eu estou muito chateado com alguém. Eu disse o nome da pessoa. Eu disse: meu irmão, faça o seguinte. Procure essa pessoa. Eu sei, né? Eu conhecendo essa história de vocês, eu sei que você também errou de alguma forma. Olha uma dica importante. Seja humilde para reconhecer também no que você errou. Ah, mas eu não errei em nada. John Bevere, eu até faço uma citação de John Bevere, que ele diz o seguinte: se você tem a plena convicção que está completamente certo de tudo, vá pedir perdão, pelo menos pelo sentimento que você causou na outra pessoa. Você pode não pedir perdão, por exemplo, se o cara fez a conta errada. Então, só um exemplo, fez a conta errada. Ele errou a conta. 2 mais 2, 6. Olha, Tarcísio errou agorinha. Tarcísio disse 6. Mas Tarcísio... O que eu vou dizer? Não, Tarcísio... Não, perdão, porque realmente a conta é 6. Não, a conta é para ser... Ainda bem que tem um bocado de gente desenrolada aqui, Matheus. Mas, se você ficou entristecido, meu irmão, porque a gente teve esse entrave, porque era 4 a 6. Não, eu peço perdão por isso, por você ter sentido isso. Por ter causado essa situação. Mas entenda, meu propósito é estar unido com você em Cristo. Você está entendendo? E aí, aquele irmão chegou. E eu disse: vá lá. Procure o outro. Naquilo que você pode reconhecer, meu filho, reconheça. Chegue junto dele. E ele foi quando voltou, depois de um tempo. Triste. Cabisbaixo. Eu disse: meu irmão, o que é que houve? Você? Conversou? Conversei. E aí, como é que foi? Deu certo, não. Eu disse: como é? Não deu certo? Não, peraí. Rapaz, sabe aquela fórmula que dá certo? Alguma coisa fez errado. Como é que você falou com ele? Não, eu fui assim, eu cheguei para ele, eu disse: olha, fulano, eu vim aqui, né, lhe pedi perdão, mas eu sei que você que está errado nessa história, que você que foi o culpado de ter acontecido tudo aquilo, mas né, como a Bíblia diz, senão eu não vou para o céu. Eu disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Situação, mano. Deixa eu dizer, tenha sabedoria para tratar. E a palavra até diz também que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, o que é que nós precisamos? Ter sabedoria na abordagem também, né? Vai na humildade. Ah, mas o outro não quer saber, não. O outro...
Fez sua parte? Segue livre. Aí o peso fica com o outro que está guardando. Você está entendendo? Deu para entender essa questão de Caim? Deus deu a chance a ele. Deus mostrou a ele. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Domina essa ira. Domina essa situação que você está aí, meu filho. Que vai dar tudo certo. Só que aí todo mundo sabe a história. Ele continua dando margem à ira e termina na morte do seu irmão. Mas Deus não quer isso para você. Hoje é tarde de você tomar uma posição, fazer uma análise entre você e Deus. É o examine-se o homem a si mesmo. No livro, em alguns momentos eu trabalho com algumas perguntas chaves. Ao longo do livro tem muitas perguntas. E essas perguntas vão também ajudando o leitor a identificar algumas coisas dentro da área que eu estou tocando. Eu queria deixar para fechar essa mensagem algumas perguntas para você pensar um pouquinho se você tem algum nível de amargura dentro de você. Eu estabeleço dentro daquilo que eu entendi pelo menos 3 níveis. O nível da semente, o nível do broto e o nível da raiz. Eu vou fazer essas perguntas agora, algumas delas, não vou fazer todas. Né? Aleluia. Mas você está pronto para responder? Para a pessoa que está do seu lado ouvir bem direitinho. Está pronto? Já é a primeira pergunta, não, estou brincando, ainda não é a primeira não. Mas eu quero fazer a pergunta para você. Essa pergunta, ela está na página 67 do livro. Quem já tem o seu aí, por favor, pode abrir. Né? Maravilha. Certamente, ao longo da mensagem, você veio alguma situação ou alguém dentro de você, na sua mente, né? Vou pedir para você dizer o nome dela, mas eu vou... não veio ninguém não, tá, mas beleza. Glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu fazer essas perguntas, porque elas indicam algum nível de ressentimento dentro de você. Você fica ressentido por qualquer notícia ou relatório bem-sucedido dessa pessoa? Alguém que te fez mal, alguém que te chateou, que mexeu com você de algum modo. Quando você ouve alguma notícia boa dela, você fica aí ressentido pelo êxito dele ou dela? Você deseja secretamente ou publicamente que ele ou ela não obtenha sucesso em seus empreendimentos? Já viu aquele? Quero que dê errado, tudo na vida dele, que essa acabe. Né? Ainda usa a Bíblia. E Jesus disse, se amaldiçoar a figueira. Ela vai secar até a raiz, eu quero que ele seque, eu quero que ela seque. Irmã, isso é uma oração do ressentido, viu? Pastor, isso quer dizer que Jesus... Não, irmão, você está pegando e descontextualizando o que Jesus estava trazendo. Então, Jesus não estava ressentido com nada nem ninguém, não, meu filho. Jesus é Jesus. O amor em pessoa. Vamos lá. Vou só ler mais 2. Tem mais outras. Só vou ler mais 2. Vibra, ainda que em secreto, que às vezes não diz, não, assim, não vibra, não. Porque ainda é espiritual, né? Não, o quê? Morreu a familiar dessa pessoa? Tá certo. E por dentro, minha oração foi respondida!
A oração do amargurado. Irmão, Deus não tem nada a ver com isso, não. Você está me entendendo? E a última, para esse tempo. Tem mais perguntas aqui. A simples menção do nome da pessoa lhe deixa chateado e você passa a recordar na mesma hora dos acontecimentos e a tristeza ou raiva volta completamente, como nos dias iniciais do conflito. Se em algumas destas perguntas veio pelo menos um sim, você precisa fazer essa oração comigo agora. Amém? Dizendo, Deus, eu libero a minha vida e libero em nome de Jesus o perdão e declaro a transformação em nome de Jesus e abençoo transformação na vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Porque eu sei que o que foi compartilhado nesta tarde e agora à noite foi algo para tratar a vida dos teus filhos. E eu te peço nesse momento que a transformação pelo conhecimento da tua palavra esteja em plena operação sobre essa vida e que ela, de fato, possa hoje se posicionar e se colocar na condição de liberdade, de livre desse ressentimento. E que ela possa orar por essa pessoa que machucou, que magoou, que entristeceu. E que haja transformação para a glória e louvor do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus continue abençoando a sua vida na prática da palavra de Deus. Espero que você tenha compreendido para viver livre desse mal, que é um mal pesado que tem destruído muita gente. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Aleluia.